Oi galera, Davi Alves quem aqui fala e eu venho por meio desse vídeo fazer o resumo do episódio 1 da quinta temporada de Stranger Things. O episódio começa com Will no seu castelo até que o Demogorgon chega. Ele até tenta fugir, só que ele acaba sendo levado por esse até o Vecna, que coloca um dos cipós do mundo invertido na boca do Will e diz que vai começar o plano com ele. 18 meses depois do final da quarta temporada, a gente vê a Holly colocando os pratos na mesa até que ela se distrai vendo um homem na janela e depois a mãe dela chama ela para convocar todas as pessoas que estavam na casa dela. A família da Joyce e a dela. Depois de tomar o café, eles saem de carro, alguns para a rádio WSQK e a Holly para a escola, junto com o irmão dela e o Will. Enquanto Jonathan e Nancy se direcionam para a WSQK, Rob fala de todos os acontecimentos que ocorreram desde o fim da quarta temporada até os 18 meses depois, que é o início da quinta, quando eles fecharam as fendas da cidade de Hawkins, sobre a neve que caiu e também sobre os exames médicos exigidos para as pessoas de Hawkins. E a gente vê que a cidade está em quarentena. E no final ela fala sobre o encontro que vai ter à noite, mas não revela o nome da pessoa. Só dedica a música a ela, a pessoa ouve no carro, só que a rádio acaba caindo do ar. Para saber como consertar, o Steve intercepta o Dusty para perguntar como ele poderia fazer isso. E pelo que parece, a suspensão da rádio só foi feita porque a Hope estava falando um pouco demais sobre o que estava acontecendo em Hawkins. O que não era verdade, já que ela só estava reforçando o que eles estavam dizendo, para ficar fora das áreas perigosas. Detalhe, o Dusty está com a camisa do Hellfire Club. E os meninos do basquete implicam com ele por causa dessa, até que o Lucas chega e resolve o problema. Depois os outros meninos também chegam e conversam com o Dusty, tentar se misturar para que eles consigam melhor resolver a situação. O que o Dusty protesta dizendo que é só uma camisa e que o Ed não ligava para isso e que eles não são normais, já que eles sempre se envolvem em coisas meio estranhas. E a gente vê nos murais da escola que a Onze está sendo procurada. Corta para alguns militares correndo atrás de alguém, enquanto a Onze também está correndo na floresta. Tem até helicóptero nessa perseguição, até que eles imobilizam alguém, só que não era a Onze, que nesse meio tempo explode algumas abóboras e voa, batendo um novo tempo do treinamento dela. Só que ela não se contenta com isso e quer bater 12 minutos e 30 segundos ou menos do que isso. E por causa disso ela manda o Hopper reiniciar o cronômetro. O Moe chega com um caminhão e tenta entrar dentro de Hawkins com mercadorias. Consegue passar por causa dessas. Corta novamente para WSQK com eles tentando resolver o problema da rádio. E após acharem a solução em o livro e desligarem o disjuntor, Jonathan e Steve sobem, disputando ali quem chega mais rápido. Só que os dois chegam ao mesmo tempo lá em cima e consertam o problema. Quando eles olham para baixo, as meninas nem estão lá mais. O Ray, nesse meio tempo, chega na WSQK e entrega as coisas novas que ele conseguiu trazer para dentro de Hawkins. Isotônicos, balas e granadas. E um novo cronograma de expedições, de certa forma, que os militares fariam no mundo invertido. Mais especificamente uma queima. Uma entrega de suplementos que duraria 2 horas. Vemos o Dusty entrando em uma sala e falando com a cobra. E enquanto isso, os meninos falam sobre ele querer reviver o Hellfire. Reabrir o Hellfire. Até que ele chega, eles interrompem a conversa e escutam um rádio dela falando sobre ali, de certa forma, meio que por código, do que o Murray disse a eles. E eles vão para o subterrâneo do rádio e o Hopper começa a se preparar para ir na expedição. E lá no subterrâneo do rádio, eles traçam um plano sobre como vai acontecer essa expedição do Hopper. E os meninos na escola também planejam como eles vão seguir no mundo direito, acompanhando o Hopper para que eles não percam o sinal do Hopper, para que a comunicação seja mantida em todo momento. Só que os da rádio estão meio desacreditados, visto que nenhuma coisa nova aconteceu desde os últimos acontecimentos da quarta temporada, o que fazem 18 meses, e nem o Will também sentiu nada. Pelo menos não sentia, visto que ele vê o céu girar. Os meninos até perguntam se ele está bem, só que precisam voltar porque a escola tocou o alarme. Corta agora para Holly, que estava em um brinquedo que gira. Eu não sei o nome desse brinquedo, comente por favor, se você souber. E o céu estava girando, até que ela vê o seu amigo ao longe, aquele mesmo do começo do episódio, e vai até ele e conversa com ele. Só que a professora vê e fica meio preocupada. Enquanto isso, a doutora Kay, no mundo invertido, investiga para ver o que é aquela bola gigante, uma das que aparecem naquela parede gigante. E ela foi informada que não acharam a 11. E a doutora Kay pede que eles achem a 11. E a gente vê uma base gigantesca no mundo invertido. Durante o caminho até a preparação da expedição, a 11 tenta falar com Hopper sobre o tempo que ela fez antes dos 12h30, só que ele não quer que ela vá na expedição junto com ele, já que ela usou demais os poderes. A Joyce até tenta convencer ele de fazer isso, só que ele acaba não cedendo. Hopper pega algo antes de sair e um dos meninos do basquete se assusta com a cobra que o Dusty colocou dentro do armário dele. A Holly não veio e o Mike vai de encontrar ela, só que ela estava do lado de fora da sala da diretora e a mãe dela tinha ido falar sobre o que a professora dela tinha visto antes. E ela fala para ele sobre o Sr. Fulano e diz que ele está tentando ajudar e que tem monstros em Hawkins e que está tentando proteger ela.
Ao que ela fica muito assustada, só que o Mike tranquiliza ela e dá a ela uma bonequinha Holly a Heroica, que é uma clérica. Essa informação pode ser importante. Cria portas que transporta para qualquer lugar dimensional, que transporta para qualquer lugar que quiser. O Will vai com o Lucas conversar com a Max sobre tudo o que aconteceu com ele, e enquanto ele sai para pegar uma coca e o Lucas toca novamente a música da Kate Bush, ele vê a Robin com a Viking. Ela que conversa com ela sobre o encontro que elas têm que remarcar, já que aconteceu um imprevisto. E quando elas estão meio que se entendendo, o Will meio que vê e foge. O Dusty vai até o cemitério e vê que a cobra com a qual ele assustou um dos membros do grupo de basquete foi usada para escrever alguma coisa no túmulo do Ed. E quando ele pega pano para apagar, os meninos aparecem e dão uma surra nele. Ele até tenta se defender, mas não consegue porque eles são mais de um. Ian e Mike conversam sobre a missão e sobre o futuro que podem ter juntos depois dessa, até que o Lucas chama eles para que eles revisem o plano. Com o rastreador e a antena já posicionada no lugar, eles saem em missão. E o Hopper se despede da Joyce e a gente vê que a irmã do Mike usou a bonequinha que ele deu a ela para fazer um colar e colocar essa no centro. E vê na escada a mãe e o pai brigando por causa do que aconteceu anteriormente, que a mãe dela teve que ir para a escola por causa do amigo imaginário. E depois ela chorou no quarto. O Hopper, aguardando o sinal, consegue enfim entrar dentro de um carro dos militares e vai junto com eles para o mundo invertido. E os meninos, enquanto isso, seguindo eles no mundo normal para que eles não percam a comunicação. Do absoluto e completo nada acontece uma friada brusca e o Hopper se comunica com eles durante todo esse tempo. E o Will consegue acessar a visão de um Demogorgon, esse que estava indo em direção junto com outros para onde o Hopper estava, já esperando para caso qualquer coisa acontecesse. Esses atacam os militares, as luzes começam a piscar, o Will do nada cai. O carro em que o Hopper estava é dirigido por um homem até por um tempo, só que o Demogorgon puxa ele pela lateral, o carro bate e o Hopper desmaia depois de meter pela corda. Ainda no mundo invertido, ele tenta se comunicar com alguém, só que ninguém o ouve. Só que ninguém responde. E ele vai para um lugar mais seguro. Enquanto isso, a Joyce está tentando acordar o Will, só que ele vê que o Demogorgon está indo para casa do Mike. Ao que a Nancy vai junto com a 11 para casa dela, onde vemos que o pai dela, no quintal, está tentando, fazendo o que vocês estão vendo na tela, e a mãe dele está bebendo uma taça atrás da outra de vinho. Holly no quarto vê as luzes piscar, e o Demogorgon sai pelo teto dela e o episódio acaba assim. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com alguém que também gosta de Stranger Things e de filmes e livros, o que esse canal também aborda. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Até daqui a pouco com o próximo vídeo.